Boa noite. O tema do nosso trabalho será cooperação e competição. Meu grupo é composto por Andreus Oliveira, Lucas Evald e Luiz Tridapalli. O processo competitivo, ele é feito com base em Martens e é um processo que ele é feito em 4 estágios, ele é dividido em 4 partes. E a primeira e a segunda parte são os estágios competitivo objetivo e o estágio competitivo subjetivo. O conhecimento dessa estrutura ajuda a avaliar o que determina a competitividade e o resultado dela e do comportamento competitivo. Já o terceiro estágio é o da resposta, que é onde a pessoa ela vai avaliar a situação em que ela está e ela vai decidir se vai enfrentar ou se vai recusar essa situação, ou vai evitar, no caso. E aí a resposta dela começa no terceiro estágio. E se a decisão dela é de não competir, então a resposta acaba ali. Porém, se ela resolve competir, resolve enfrentar, isso pode interferir no nível comportamental, fisiológico ou psicológico, ou nesses 3 níveis. E o estágio 4 é o estágio final, é onde ele é o final do processo competitivo, né? E é meio que uma comparação entre a resposta do atleta e o padrão comparativo. E as consequências, elas são avaliadas como positivas e negativas, e a positiva é considerada como um sucesso e a negativa como um fracasso. E eu também vou falar entre a diferença entre competição e cooperação, como compreender, né, esses dois. E a competição é definida como um processo que ocorre quando é dada uma recompensa para a pessoa com base no desempenho dela com relação aos outros competidores, quando ela se destaca no meio dos outros competidores. E, além disso, né, o componente da avaliação social da competição, ela é fundamental nesse processo, porque a competição sempre envolve um julgamento, né, comparativo entre os participantes. E a cooperação é vista também como um processo social, só que o desempenho dela é avaliado no termo das realizações do grupo, né, e do jeito que elas trabalham para alcançar um objetivo em comum. Bom, pessoal, eu vou discutir com vocês os fatores sociais que influenciam a competição e a cooperação, beleza? Nossos ambientes sociais, como casa, escola, trabalho, igreja, entre outros, em grande parte influenciam nossos comportamentos competitivos e cooperativos, como trabalhos interculturais. O que seria isso, Andres? Significa entender ou identificar formas de ver o mundo, de como você vê o mundo, sem negar o que temos em comum, tá? Comunicação entre sujeitos e semelhantes, enfim. Indicam comportamentos competitivos e cooperativos das crianças. São moldadas por padrões de reforço dos adultos e por expectativas culturais e sociais particulares impostas a eles. Perfeito? Para vocês entenderem, basicamente, técnicos, professores e pais, eles têm, sim, uma grande influência no desenvolvimento de participantes jovens pela ênfase dada aos aspectos competitivos e cooperativos do esporte. Dando continuidade, pessoal, para vocês entenderem sobre os detalhes e os estudos psicológicos da competição e da cooperação. Basicamente, é um grande conjunto de evidências naturais de pesquisas psicológicas que sugere que atividades cooperativas produzem muito mais a comunicação aberta, a troca de confiança, a amizade e um aumento no desempenho em relação às atividades competitivas. Essas diferenças foram encontradas em estudos laboratoriais e de campo, bem como vários jogos experimentais. As pessoas competem mesmo quando isso é irracional. Uma vez iniciada a competição, é difícil interrompê-la. Por que as pessoas decidem competir? A avaliação que os atletas fazem da competição. Há várias respostas possíveis à competição e à competitividade. Ela acaba afetando psicologicamente os atletas. São apenas algumas pesquisas ainda não investigadas. Para vocês entenderem melhor, tá? Resumidamente, esses estudos que foram feitos mostrou que as atividades competitivas são mais eficientes do que as atividades competitivas, mas ainda não foram bem investigadas. Um resumo, para que vocês consigam entender. A competição, ela não é necessariamente nem boa nem ruim. Ela tem aspectos positivos, como o aumento da autoestima, da confiança, do divertimento, do engajamento do praticante com aquele esporte. Mas também tem aspectos negativos, por exemplo, com o aumento de índices de fraudes, com a preocupação com a vitória, uma agressão excessiva dos praticantes. Especialmente no esporte infanto-juvenil, a qualidade da orientação dos adultos
principalmente por parte dos profissionais da educação física, ela é fundamental para determinar se a competição vai afetar positiva ou negativamente os participantes. Tendo em vista tanto os prós, tanto os contras dos jogos de viés competitivos e cooperativos, cabe ao profissional da educação física conseguir fazer uma mescla para que encoraje os alunos a irem para o esporte de alto nível, de alta performance, se engajando cada vez mais no esporte, indiferentemente de qual modalidade que a gente esteja falando. Mas também é importante a gente incluir atividades cooperativas para estimular esse lado mais social deles, esse lado que visa o bem-estar do próximo, esse lado de companheirismo mesmo.